Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando nesta manhã de sábado para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso e informativo. Para isso eu estou recebendo aqui hoje ele que é comunicador da Vibe Mundial, já veio várias vezes no Mundial e você, mas eu adoro receber aqui Gilberto Baccaro, bem-vindo. Obrigado, querida, bom dia a você, bom dia a todos, é um prazer estar com você novamente. É sempre bom, né? Toda sexta-feira a gente se encontra aqui, nos bastidores da rádio, né, Baccaro? Exatamente, meio-dia e meia. O teu programa é meio-dia, ele chega cedinho para poder bater papo com todo mundo. Isso é bom, não é? Para entrar no ar já com a mente tranquila, saber o que vai falar. É que o pessoal da rádio tem um astral maravilhoso. É. Tem um astral. Você já me viu nervosa, Baccaro? Nunca. Ah, meu Deus. Então não queira, né? Acabou de ver. O Euri tá falando que ele acabou de ver. Ai, esta manhã de sábado, manhã de café da manhã, você que tá aí nos acompanhando, tá em casa, tá indo pro trabalho, tá indo passear, tá indo viajar, tá na estrada, tá aqui nas ruas de São Paulo, do interior, não é, Baccaro? Exatamente. A audiência da Vibe Mundial tá aí em todos os cantos do planeta até, viu? Porque essa internet leva a gente pros 4 cantos do mundo e a gente vai bater um super papo hoje sobre karmas, leis das encarnações e outras cositas más, né? Que com o Baccaro é assim, a gente começa a falar de uma coisa, de repente a gente já entra em áreas históricas, entra na cabala, programa Cabala Egípcia, toda sexta-feira. Às 12h30. Toda sexta-feira, ao meio-dia e meia, aqui na Vibe Mundial, ao vivo, você pode sempre acompanhar pelo nosso YouTube. Tá lançando aqui um livro, tá relançando. Esse é relançamento. É uma reedição do Conheça Seus Karmas e as Leis das Reencarnações. Mas ele me trouxe aqui, esse é o penúltimo? Esse é o penúltimo. A Iniciação de Jesus, para quem está vendo pelo vídeo, olha que capa incrível. E o Cabala Egípcia, para quem tem curiosidade. Esse é o antepenúltimo. É isso? Isso. Cabala Egípcia, o oráculo dos deuses, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da Cabala Egípcia. A gente vai falar bastante de tudo isso aqui, mas, Baccaro, vamos falar desse aqui, que é o lançamento. Depois eu vou posicionar melhor na mesa, aqui na nossa bancada, o livro. Tá linda essa capa, hein? Conheça Seus Karmas e as Leis das Reencarnações, Gilberto Luiz Baccaro, pela editora Era Branca. O que eu tenho nesse livro, Baccaro? Esse livro, inicialmente, tem a filosofia budista, como o príncipe Siddhartha Gautama chegou até a roda das reencarnações, a lei das encarnações e também como o que leva a pessoa a reencarnar. E, na segunda parte, é uma parte científica em que eu me baseei para escrever em todas as pesquisas do Dr. Schond, Dr. Clarke e Dr. Jung, porque, por incrível que pareça, quando falamos de karma, nós falamos exatamente disso, nós falamos de psicologia. Como assim? É muito simples, uma pessoa, por exemplo, ela é extremamente raivosa. Por quê? Eu agora, por exemplo. Por que ela é raivosa? Porque aí vai ter que ir buscar, às vezes, nas raízes familiares. Que é exatamente toda a teoria do Dr. Jung, né? A raiva, ela é um sentimento que pode ser constante? Constante. Tem pessoas que vivem raivosa a vida toda, 24 horas por dia ela é raivosa. E a gente dá a denominação de mau humor, por exemplo. De mau humor é raiva. Às vezes é raiva de si próprio. E aí é um processo kármico também? Aí é um processo kármico. Quando é constante, Exato. é um processo kármico. Quando é constante. No livro, o principal karma, que é negativo, né? Quer dizer, vejam bem, nós temos karmas positivos e temos karma negativo. Ainda bem, né? Porque claro, senão, como seria? Claro, o negativo e o positivo, o yin e o yang, né?
Veja bem, o principal karma, que só para você imaginar, 99% da humanidade possui, é o karma da ignorância. Tá. Entendeu? Porque ele veda a pessoa, ele veda a visão, a compreensão da pessoa. Então a pessoa passa a viver uma vida, às vezes, que nem é a dela. É um dos principais karma que a humanidade possui. Só que tem como se livrar disso, claro que tem. Porque somos ignorantes em algumas áreas, em alguns conhecimentos, mas adquirimos um determinado conhecimento e deixamos de ser ignorantes. Exatamente, porque no budismo, né, você sabe... E não é burrice, gente, é diferente. Não, claro. Eu tenho o templo budista, eu sou um monge budista, né, meu templo é ali na Vila Mariana. E o louvado, através das Sutras Agama, ele disse, enquanto a pessoa estiver presa aos grilhões dos karmas, e o karma da ignorância como principal, ela nunca irá para o nirvana. Ela não tem como crescer na vida pessoal, financeira, profissional, enfim, tudo. Por quê? Se a pessoa adquire sabedoria, ela será feliz. Por quê? Ninguém preso ao karma da ignorância consegue chegar ao nirvana, então não consegue ter felicidade. Eu, num dos meus programas, há umas 2 semanas atrás, eu falei isso. Qual é a diferença de ser feliz e estar feliz? Qual? Ué, estar feliz, a felicidade é de momento. Ser feliz, a felicidade é sempre. Enquanto tivermos determinados karmas que desconhecemos, não adianta que não seremos felizes. Agora vamos lá. Como que nós podemos olhar para esses karmas, tanto positivos quanto negativos, e começar a trabalhar para que a gente possa desenvolvê-los e deixar de serem, né, os negativos, por exemplo, eu positivá-los. Positivá-los é o seguinte, é de mim, então eu posso falar. Tá. Eu era extremamente raivoso e rancoroso. Então, no budismo, eu entendi o que isso significa. Significa que solidão, insatisfação, ciúmes, depressão, ansiedade, tudo isso, esse karma que é chamado no budismo de dom. O dom é o pior karma, porque ele inicia com o karma da ignorância, vai raiva, ódio, vingança, ele vai, é um monte. Ele tem 8 karmas que dependem dele. Quando eu tomei consciência disso, eu parei, fui freando, fui entendendo, fui freando. E eliminei. Entendeu? Elimina os karmas. Elimina os karmas. Então, veja bem, eu sou exigente, eu sou perfeccionista e às vezes eu sou bravo. Afinal de contas, eu vivo num mundo em que muitas vezes eu tenho que realmente impor minha pessoa, meus conhecimentos, minha vida, entendeu? Mas eu já, por exemplo, não bato mais em ninguém. Você batia? Batia, eu partia pra porrada. Com a maior tranquilidade. Gilberto entendeu? Bacaro. Imagina o Bacaro novinho, gente. Não, eu era terrível. Não só de raiva, mas tinha outras coisas que não são piores do que a raiva, entendeu? Então, mas a raiva faz tão mal pra gente. E isso por que veio? Porque eu sou fruto de uma família de pessoas bravas, de guerreiros. Por parte da família da minha mãe, eram todos guerreiros. A família da minha mãe, quando eu levantei para toda a ancestralidade, para a cidadania italiana, a família da minha mãe só teve general, soldado, entendeu? Mas, do outro lado, isso por parte do pai da minha mãe. Da minha mãe, tiveram um papa, tiveram vigários, catedrais. Deu um equilíbrio aí, o será? equilíbrio, entendeu? Então, veja bem, eu tomei conhecimento, não permiti mais que o karma da ignorância dominasse minha mente, de tal forma que eu passei a viver bem comigo próprio. Esse karma da ignorância, você acredita que veio da onde?
ele vem através da ancestralidade de todo Da mundo. italiana? É da italiana. Eu sou puramente italiana, pai e mãe, eu sou... Você, Gilberto Baccaro. Exatamente. Entendeu? Então, veja bem, o karma da Você ignorância... fez a árvore genealógica? Eu tenho. Tá. Porque, veja bem, A gente não está falando de reencarnação, gente. A gente está falando da ancestralidade dele aqui, é diferente. nesta vida. É diferente. Então, veja bem, o karma da ignorância, ele faz com que... Falei isso nos meus programas, falo toda vez no meu programa. Uhum. A pessoa, por exemplo, ela vai num determinado local que mexe com uma energia que é contrária a ela e que a está prejudicando, Ok. tá? Só que ela não consegue sair fora. Por quê? Porque o karma da ignorância segura ela de uma tal forma que ela não consegue sair. A pessoa que é um tabagista, ele não consegue parar de fumar. Alcoólatra. É o karma da ignorância que dita tudo isso? É o karma da ignorância. Tá. É ele que dita. E eu chego ao karma da pessoa na consulta por e-mail, que eu abro a clarividência, e-mail, zap, pessoalmente, através da cabala e através da clarividência. De onde está vindo isso? Às vezes é do bisavô. Uhum. Só que tem como curar isso. Tem que ser uma coisa bem objetiva e uma única vez. Não é estar fazendo, sabe, cerimônia. Não é isso. Uhum. Para romper esse karma da ancestralidade. Porque, veja bem, nós estamos aqui graças aos nossos ancestrais. Senão Nós não somos estaríamos. frutos de nossos ancestrais. Uhum. Então, é isso que tem que ser visto. E se eu elimino, quando eu eliminei meu karma, eu eliminei inicialmente eu, porque o sacrifício foi meu. Mas, por exemplo, eu eliminei os karmas dos meus pais, dos meus avós. Você elimina o seu e o de quem veio antes também? Também, até os avós. Mas eu também elimino dos filhos e dos netos. Quando eliminamos um karma, nós levamos 5 gerações desses karmas. Entendi. Entendeu? Porque, por exemplo, meu pai tinha um sério problema de alcoolismo. Uhum. A família dele tinha esse problema. E hoje é muito comum, hein? Hoje é muito comum. Então, o que eu fiz? Eu consegui eliminar o alcoolismo do meu pai. Eliminei todo mundo. Eu nunca vi meus sobrinhos tomar uma cerveja. Eles vão de água e refrigerante. A partir de um único trabalho, A partir de um único trabalho. você livra também quem vem depois. Quem vem depois, quem está antes em sofrimento, na espiritualidade, Aham. e quem está depois. Porque, veja bem, uma pessoa que morre de um problema pulmonar porque fumava. Um problema no fígado porque bebia. Essa pessoa... Isso é kármico. Isso é kármico. Não, ele se transforma em kármico ou ele já vem como karma? Ele tem o karma familiar e o dele se transforma nesse karma. Tá. Então, eu tenho o karma familiar da bebida e nunca bebi. Bebo assim uma tacinha de vinho, que é uma delícia, né? Mas não alcoolismo. A segunda jamais. Por quê? Eu adquiri consciência de que isso, eu estou alimentando não somente o meu karma, mas também um karma familiar. Se você alimenta, está alimentando um monstro. Está alimentando exatamente todos os karmas. Então, e isso gera o quê? Câncer. O pior de todas as mortes é o câncer. Por quê? Porque a pessoa morre revoltada. Porque pensa assim, não mereço esse câncer. Ok. Tá? Então, a pessoa que tem determinado tipo de morte, e câncer é considerado morte violenta, na espiritualidade, ele leva muito mais tempo para seguir o caminho da espiritualidade maior. Este câncer também vem como uma forma de karma? Também vem como Quando uma a gente forma... fala de doenças, não só do câncer, de outras Exatamente. também, são kármicas? São kármicas. No livro eu pus, inclusive, tem uma... Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Mas eu fiz uma... Cadê?
Tem aqui no livro, eu não me lembro exatamente onde. Por exemplo, pessoas extremamente raivosas. E isso minha irmã mais nova, minha querida Cristina Cairo, no livro dela, Linguagem do Corpo, né? Tá aqui com a gente de Tá novo. aqui, que Vou trazer bom. Cristina Cairo aqui, gente, Aí, prometo. ótimo. A Cristina é uma pessoa deliciosa. Eu conheci ela num templo budista e até hoje somos irmãos. Por exemplo, uma pessoa extremamente raivosa, ela vai gerar um câncer. Ok. Tá? Um homem com problemas de câncer na próstata está diretamente ligada a mágoas e decepções familiares. Mas é o karma que atuou de tal forma que gerou o câncer. E o karma atua dessa tal forma, por quê? Porque esta pessoa não olha para as situações? Exatamente. Ela não olha para as situações. Porque tem muita coisa na vida da gente que a gente prefere fazer assim, desvia. Deixa para Exato. depois. Deixa para outra encarnação, por exemplo. E a outra encarnação às vezes é pior que essa. Não é? Então vamos resolver agora, né? Vamos resolver agora. Exatamente. Para eu entender tudo isso, eu tenho que fazer uma autoanálise. Além de fazer qualquer processo, né? Fazer uma cabala com você ou outras atividades, é um processo interno muito forte, né? Exatamente. É uma autoanálise. É uma autoanálise que a pessoa tem que fazer. A Cabala mostra o karma e mostra como se livrar. Agora depende da pessoa realmente trabalhar o interior dela para eliminar tudo isso. E o trabalhar o interior dela, muitas vezes, é a gente querer olhar, né, Bacaro? Exatamente. E isso é muito, muito difícil da pessoa parar e se perguntar: o que eu sou? O que eu faço? No budismo, nós ensinamos isso. Como? Se Buda é meu mestre, numa determinada atitude que eu vou tomar, eu tenho que parar e pensar: Buda agiria dessa forma? Não, então, se ele é meu mestre, se eu sou discípulo de Buda, como é que eu vou agir de uma forma contrária? Aqui você coloca na contracapa, falando exatamente de Siddhartha Gautama, por que nasci? Por que vivo desta forma? Por que morrerei? Esses são questionamentos que você coloca para as pessoas constantemente. E a gente deve fazer constantemente. Também sim. Por que nós nascemos de nossos pais? Sim. Por quê? Porque tem um karma nosso pessoal, é um karma pessoal de vidas passadas que nos uniu ao karma de um homem e de uma mulher que nos geraram. Ok. Né? Assim como vamos gerar nossos filhos. Por quê? Nada é por um acaso. Agora, eles escolheram que eu nascesse? Exato. E você escolheu. E eu também escolhi nascer com esses pais. Porque quando estamos na espiritualidade, isso a espiritualidade maior é que me mostrou. Quando chega o momento, né, tá tudo preparado, a espiritualidade chega para mim e diz: ó, Gilberto, quer reencarnar? Quero. Nós sempre falamos, queremos. Na hora, né? Na hora, quero, vou. Ah, não é bem assim. Você vai encarnar numa família que tem um karma semelhante àquele que você viveu numa vida passada e não eliminou. Então você vai encarnar nessa. E normalmente, realmente, as pessoas se encontram? Esses espíritos, eles se reencontram? Se reencontram. Eu, por exemplo, eu tive sérios problemas com a minha mãe. Mesmo. Desde que eu nasci. Tá? Já visto que eu nasci, e ainda bem que meu pai tinha uma cabra, e a cabra deu cria na mesma hora que eu nasci. Por quê? Eu não peguei no seio da minha mãe. Eu não mamava, eu não mamei na minha mãe. Isso minha mãe sempre falou. Eu mamei o colosso e o leite da cabra, que era do meu pai. Tá. Bendita cabra. É bendita cabra que me salvou. Te alimentou. Exato. Então, e minha mãe sempre falou isso, ela nunca entendeu. Mas ela... eu estava no colo dela, qualquer pessoa que chegasse perto, eu ia no colo e dava as costas para minha mãe.
Ai, bacana. Palavra. E minha mãe... Que ignorância, que karma de é o ignorância. karma da ignorância. Mas só que, até que eu descobri o que estava acontecendo. Isso deixava entendeu? ela muito triste. Exato. Eu não sei se deixava triste, porque na realidade, muitas vezes que nós conversamos, minha mãe falou para mim, sabe que eu nunca gostei de você? Como E uma assim? vez eu falei para ela, mãe, a senhora já falou isso, por que a senhora não gostava? Não sei. Mas eu senti no momento da sua concepção, eu já não gostei daquilo. Então tá bom. Mas veja bem, como filho, cumpri sempre, respeitei, ficou doente, dei toda a assistência para ela. Isso doía? Doía. Para você doía ouvir Doía, tudo tanto isso? que eu fiz realmente terapia, até barra de axis, porque por que minha mãe não gosta de mim? Aí eu adquiri a clarividência, eu fui buscar em vidas passadas. Acontece que ela e meu pai, numa vida passada na Espanha, no século XVIII, eles eram casados. E eu era uma mocinha bonitinha que gostava de dinheiro de homens mais velhos. Então o que acontece? Ele era o teu sugar baby? Ele é. Então, para eu poder ficar com meu pai, o que eu fiz? Eu matei minha mãe. Ah, meu Deus. Então nós viemos nessa vida para eliminar aquele karma gerado por mim em vidas passadas. Você resolveu isso com ela? Resolvi. O importante, com toda essa história, o importante é a gente olhar para o que veio antes e resolver. Exatamente. Porque senão você continua com a questão a ser trabalhada. Exato, porque veja bem... E dá para trabalhar você encarnado e ela desencarnada? Claro que dá. A Ai, consciência... graças a Deus, gente. A consciência é minha. Só que eu e ela conseguimos eliminar com ela viva. Que bom. Entendeu? Porque meu irmão morreu, o único irmão, ficou. Só você. Só eu. Aí um dia ela inclusive falou para mim, pois é, meu filho morreu e você ficou. Eu disse, é porque eu sou seu karma. Entenda. Entenda. Só que ela não entendeu, porque ela era muito católica. Ela não entendia o teu trabalho? Entendi. Depois, minha mãe, ela morreu com 86 anos. Mas ela entendia o teu trabalho? Ela entendia. Ela entendia tanto que ela perguntava as coisas para mim, dos meus sobrinhos, dos irmãos. Ela se libertou. Ela se libertou. E isso realmente fez com que nós elevássemos. Aí ela, uns dias antes de morrer, ela falou para mim, eu tenho uma promessa de assistir uma missa em Aparecida. Eu disse, eu vou levar. Lógico. Né? Então, contratei uma ambulância que ia levá-la e trazer, porque ela não tinha condições. Só que o médico não liberou. O médico falou, não, ela vai morrer na estrada. Não, nem adianta que ela morre na Dutra. Não vou permitir isso de jeito nenhum. Né? 2 dias depois ela realmente faleceu. Aí eu fui em Aparecida. Assisti uma missa em nome dela. Samira, na hora que eu peguei a hóstia, porque eu, como mesmo budista, eu assisto missa, adoro a Igreja Católica, adoro Maria, Jesus, Francisco, Antônio, Cida. Todas essas histórias. Eu adoro todos eles. Em que eu peguei a hóstia, eu senti que ela me abraçou por trás, assim, como se ela estivesse por trás de mim. Junto. E me desse, entendeu? Então, até o padre olhou para mim. Porque comecei a chorar, e não tinha motivo para chorar. Ela já tinha morrido há alguns meses, inclusive, não tinha razão. Às vezes só de estar em Aparecida já é um motivo para chorar. Nossa, aquilo é magnífico. Nossa, Santa Mãe é maravilhosa. Agora, Samira, uma coisa que eu falei num programa meu, Para terminar o bloco. Falei também em live e tudo mais. Se nós perguntarmos para um animal, seja ele qual for, por que você nasceu, por que você está vivendo e por que você vai morrer? O que acontece? Ele vai falar, eu nasci para eu crescer espiritualmente, adquirir cultura suficiente, sabedoria, para eu ascensionar numa próxima vida numa situação muito melhor. Pergunta isso para um ser humano, ele vai te falar, não sei. Porque ele raciocina demais. Então Exatamente. ele não vai pensar. E a iluminação, ela não
não é dada. Não né? é dada. A todos. Exatamente. Ela é adquirida por... Conquistada. Ela é né? conquistada. E uma conquista, né? Isso, exatamente. Daquela. Não é? É, exatamente. Estamos terminando aqui o primeiro bloco. Estou conversando hoje no Mundial e Você com o Gilberto Baccaro, do programa Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. Um Universo de Conhecimento, toda sexta-feira, 12h30, 12h30, aqui na Vibe Mundial. Tem o livro, ó, para quem tá vendo pelo vídeo, Cabala Egípcia, o Oráculo dos Deuses. Muito legal falar. A gente já falou de Cabala Egípcia várias vezes. Acompanhem o programa e dá para entender muito aqui. E tem o que a gente está conversando hoje também, já estamos falando de karma, gente. Conheça seus karmas e as leis das reencarnações. Esses livros estão à venda diretamente com você? Diretamente comigo, pelo telefone 999411084, tá? Não tem livraria, só no meu escritório. Então tá ótimo. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, que tem mais bate-papo aqui no Mundial e Você. Até já. E estamos de volta hoje no Mundial e Você. Estou conversando com ele, Gilberto Baccaro, do programa Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. O oráculo dos deuses egípcios, né? O Oráculo dos Deuses Egípcios, que eu estava aqui folheando o livro, gente. Ele é incrível. O Cabala Egípcia, o Oráculo dos Deuses. Dá para fazer o teu pentagrama? Pentagrama, né? isso. Dá para fazer o seu pentagrama da família e pegar algumas orientações. Lógico que o conhecimento completo, tal, a gente corre atrás de quem sabe. Exatamente, só através do curso e tudo Isso. mais. E né? tem curso, né, Baccaro? Tem curso, eu iniciei agora, falando, logo no início de setembro, já estamos aceitando inscrição. Início de setembro não, de agosto. Setembro, porque agosto nós já estamos, eu estou preparando as apostilas. Então o curso vai ser em setembro? Em setembro, eu acho que Tá dia bom. 2 ou 3 de setembro já inicia as aulas. Mas não tem- online. Aulas online, acho que tem presencial Tem também. presencial também. Tá. Quem mora em São Paulo pode vir para aula presencial. Você tá fora, pode fazer o curso online, aprender a fazer a cabala egípcia, se autoconhecer, Se né? autoconhecer. Trazer suas questões pessoais a serem trabalhadas. E- Aí puxa o karma também? Puxa, Ele traz karma, traz destino. traz tudo, entendeu? E algumas previsões que a pessoa consegue fazer. Então, por exemplo, na Cabala, o ciclo é de 11 anos. Tá. Desses 11 anos, aí tem que ter a aula e ler bem o livro para poder entender. Desses 11 anos, eu tenho 9 anos positivos, 2 anos que tem que ter cautela. Ele é neutro, às vezes ele negativa. Eu, por exemplo, estava em 2022, eu estava nessa fase neutra que negativou. Por alguma razão minha, eu tive o AVC. Uhum. Entendeu? Então, mostra isso. Quais os cuidados? Eu não liguei para os cuidados que eu tive que ter com a minha circulação. Aí eu gerei 2 trombos que foram para o cérebro e provocou o AVC. Graças a Deus está aqui inteirão. Então, exatamente. Por exemplo, pessoas que nasceram em 1955 ou 73. Até março está nesse período neutro. Então, março de 2024 está num período neutro. Não devem procurar trocar de emprego porque não vai dar certo. Por exemplo, vender uma casa e comprar outra tem que ter com muita, muita cautela. É isso que a Cabala mostra. Olha, você tem que tomar cuidado porque você tem um karma aqui de separação que vem através da família, do pai e da mãe. Tem uma maldição na família. Você tem uma maldição na família. Entendi. Então, mas o que fazer para tirar essa maldição? E o que fazer? O que fazer aí é exatamente... Aí o estudo mostra... Aí o estudo mostra o que a pessoa tem que fazer. De acordo com as informações que Exatamente. o próprio mapa dela vai mostrar. Vamos chamar de mapa. Exatamente. Para ficar fácil. Mostra. Você pode aprender. Você que está aí do outro lado, pode aprender a fazer isso. É só
entrar em contato com o WhatsApp do Gilberto Baccaro, tem todas as informações, que é o código 11 99941 1084. 99941 1084, Gilberto Baccaro. Qualquer dúvida, entra também no site da Vibe Mundial. Lá tem a página de comunicadores, está lá, Gilberto Baccaro. Pega todas as informações, como entrar em contato. E esse curso é rápido? Não, porque é muita coisa para estudar. É um curso longo. É longo, entendi. são 7 aulas. E depois eu sempre dou uma última gratuitamente para tirar as dúvidas que ficam, né? Mas eu dou uma aula por mês ou a cada 20, 25 dias para dar tempo da pessoa estudar a apostila inteira, porque é complexo, não é fácil. Vale a pena, gente. Eu acho que tudo que a gente pode fazer e sair dessa ignorância, né? Exato. E a gente consegue trazer para a vida da gente onde eu posso melhorar. O que eu tenho que fazer, aonde eu estou, que ano que eu estou. Exatamente, né? Você Muito é estrela 5. 5, você está no meio. Nós consideramos o útero, a proteção. Você está muito protegida por você própria e pela espiritualidade e não está tendo movimentação kármica. Nesse período? Nesse período. Então você está assim, 2023, 24, 25, 26, até março de 2027 você está positiva, está maravilhoso. A partir de 27. 2027 e 2028, cautela principalmente com a saúde. Então, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica que vai tomar anestesia geral. Não. Faz antes. Faz antes. Faz em 2026. 2027, 2028 não deve. Eu, quando fiz minha cirurgia, eu realmente fui verificar, vi que estava positivo, então tive uma excelente cicatrização e tudo mais. Veja você que eu estava adquirindo um novo apartamento. Tá? E não deu certo. Aí eu fui com um amigo meu que joga búzio e eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que não deu certo? Pronto, no dia que íamos assinar o contrato de venda e compra, né? Aí meu amigo disse, se você tivesse comprado esse apartamento, você ia ter sérios problemas, porque tem algum problema de documentação. Então a Cabala mostra isso, entendeu? Vou trocar de emprego. Não vai, agora não vai. Eu jamais pensaria em trocar de emprego. Por quê? Se eu sair do emprego que eu estou, eu só vou conseguir outro emprego em abril, maio do ano que vem. Vai ficar parado. Vai ficar parado. Entendi. É isso que a Cabala mostra, uma doença futura. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Uma união. Uma entendeu? união. Uma união, entendeu? Não adianta eu apenas me apaixonar por uma pessoa, me unir a essa pessoa, se eu, por exemplo, sou elemento fogo e a pessoa for água. Como que tem que ser? O fogo. A água apaga o fogo. A água apaga o fogo. Então tem que ser com a terra. Uma pessoa. Com a terra pode. Exatamente. E com fogo também pode? Com fogo também pode. Com fogo também então pode. Eu e você seríamos um casal feliz. Porque você é terra, eu sou fogo. E a terra contém o fogo. Eu sou terra aqui na Cabala Egípcia. Aqui na Cabala. O meu mapa astrológico também dá muito elemento terra. Então. Apesar de eu ser Sagitário, que é signo fogo. Então, terra. Não é curioso com fogo. isso? É curioso, é muito curioso. Muita gente fica assim, mas como se ela é fogo? Não. No mapa tem muito elemento terra. Tem, então. E aqui na Cabala Egípcia comprovou que é terra. 5 é a estrela do faraó, do rei. Gente, eu só olhei no livro, tá? Não olhei mapa, não fiz nada. A gente só tá puxando pelo que eu vi no livro. Então, por exemplo, no Candomblé, você é Xangô. Entendi. O rei. Da justiça, né? Você é regida pelo elemento justiça. Entendi. Entendeu? Então, veja bem. E você é uma pessoa extremamente forte e, ao mesmo tempo, sensível, talentosa e muito criativa. Muito obrigada, Gilberto Baccaro. Entendeu? Você é leal, honesta e sincera com você próprio e com as pessoas. É a característica
de estrela 5. Entendi. É isso que a Cabala mostra. Muito bom, sensacional. Você falou de relacionamentos. Relacionamentos também são kármicos? Também. Sempre? Sempre. Todas Sempre. as pessoas que passam na É. vida da gente Veja bem. foram escolhas Olha, ou alguns simplesmente passaram? A maioria simplesmente passaram. Porque eu, por exemplo, eu tô casado, né? Mas nós estamos juntos há 38 anos. É kármico? Isso é kármico. Então, veja bem, já que essa pessoa é mais nova que eu, Tá. e é exatamente um filho que eu abandonei no século XX na cidade do Rio de Janeiro, Aqui no Brasil mesmo? aqui no Brasil. Tá. Então, eu vivi... Você tem esse entendimento? Tenho esse entendimento. E eu não vejo hoje minha vida sem essa pessoa. Entendi. Mas foi uma coisa assim que nós nos conhecemos numa tarde de sábado, numa coisa assim que não tem nada a ver com nada. Entendi. Mas que dá um Mas clique. Deu um clique. Eu disse, nossa mãe, mas o que é isso? Aí, realmente, né, porque eu fiquei viúvo em 1990, aí assumimos. Entendi. Você conhecia de antes? Eu conhecia de antes. Ah, entendi. Muito bem. Entendeu? Porque de antes eu tive um casamento extremamente infeliz. Muito infeliz. Porque era kármico também? Que também era kármico. E a minha missão foi carregar aquele caixão. E carreguei, eu cumpri minha missão até o fim. Depois, livre, eu vou fazer a minha vida o que eu quero. Aí eu realmente assumi um relacionamento com uma pessoa mais jovem e que estou até hoje. Nesse caso, nós temos relacionamentos que são kármicos e seguem a vida, né? Exatamente. A vida segue. Quando há, por exemplo, traição dentro da relação e todas essas escapadinhas, isso não é kármico? Isso é kármico, É sim. kármico também? Aí junta o karma da ignorância em primeiro lugar, Ah, o karma de raiva de si mesmo, que a pessoa não consegue segurar, o instinto. aí Tá? ela atrai. O karma tá tudo no livro, ó, da deteriorização familiar e deteriorização de si mesmo, desvalorização de si mesmo. Então tá criando também karma. Está criando, está alimentando os karma, porque a traição não é que a pessoa está traindo a outra pessoa. Não é isso. Está traindo a si mesmo. Uhum. E observe uma coisa, né, homem... Que a traição não é uma coisa legal Não. Dentro da própria pessoa. Não porque é. carrega a culpa junto, Carrega na maioria, isso. na maioria das vezes, né? É vazio, né? É. Um vazio, Quando não né? carrega culpa, Carrega coisa pior. Viu? carrega coisa pior. Carrega. Você ia falar alguma coisa? Então, porque quando a pessoa, por exemplo, ela rompe um relacionamento karmático, nunca mais ela encontra uma outra pessoa. Tá, aí eu entro numa outra questão. A solidão também é karmática. Também é karmática, como uma forma de sofrimento. É como se já vem com o karma não se relacionar. Já vem com esse karma e não eliminou. Veja bem, você pode começar a observar, né, que homem ou mulher, hoje em dia está tudo uma bagunça só, né? Mas nascemos homens e nascemos mulheres. Exato. Que troca de coisa, tem muita traição, muitas pessoas na vida, não é feliz, é inconstante. O filho também, o neto também. Que mantém, né, essa Mantém, infelicidade. esse karma não foi eliminado, ele está na família. Então, o filho dessa pessoa também terá uma vida de insatisfação, de insegurança e, às vezes, de muita depressão e angústia. E né? muitas vezes vem famílias que têm vida a dois, têm famílias formadas, Sim. e de repente chega uma determinada geração que entra no processo de solidão. Exatamente. E isso tem que ser quebrado para não Isso- continuar lá na frente. Exatamente. E a Cabala
ela mostra exatamente o que tem que ser feito para quebrar isso daí para gerações futuras. E normalmente o que tem que ser feito são afirmações, são rituais. Na Cabala, Como que é? eu normalmente transcrevo para as pessoas um mantra budista, Perfeito. que é o mantra da iluminação universal, que é o Prajnaparamita, e uma oração do Evangelho de Mateus. Tá bom. Às vezes, uma oração é suficiente para mudar uma vida, uma família. Fazendo aquela oração Fazendo, com claro. o coração preenchido, né? Exatamente. Não é? E quando eu falo que é destino? Quando a gente olha para karma, a gente falou bastante de karma, mas muitas das situações da nossa vida, nós olhamos como destino? Nem tudo Nem é tudo. destino. Que nem a gente está falando de solidão. É destino? Exato. Solidão é karma. É karma. O destino é aquilo que temos que passar. Por exemplo, uma doença, uma formação profissional, uma união, uma desunião. É o destino que alimenta o karma. Ah, o destino, ele alimenta o karma. Exatamente. Então, o teu destino foi conhecer a determinada pessoa. Exato. E como eu não A união alimenta o karma. Exato. Como eu não tenho o karma de dissolução de família, eu mantive esse relacionamento durante 38 anos e vou manter ainda até o fim da minha vida. Amém por isso. Amém. Que assim seja, né? Exatamente. Que assim seja. Voltando para a Cabala. A Cabala, ela é mais antiga do que... Sei lá o que eu posso falar. Do que tudo? Tudo, inclusive a cabala judaica, búzio, a borra de café, tarô, tudo isso derivou da cabala egípcia. A cabala egípcia veio primeiro, então? Veio primeiro, porque... Quando a gente fala de cabala, dos rituais cabalísticos, que é muito direcionado ao hebraico, ao judaísmo, é outra cabala. É outra cabala, é totalmente diferente, porque a cabala judaica ela tem um fundo puramente do judaísmo e fala no nome de Deus. A cabala egípcia é o oráculo. Na realidade, esse nome foi criado por mim e pela Simona Rojo. O cabala egípcia. Entendeu? Mas, na realidade, é o oráculo dos deuses. Entendeu? Então, veja bem, quando Platão esteve no Egito, ele levou um sacerdote de Luxor para a Grécia, que tinha o conhecimento do oráculo, e criou o oráculo de Delfos na Grécia. Entendeu? Entendi. E além disso, no Egito, durante 300 anos, eles tiveram os reis negros, que eram os etíopes. Na época, eles eram chamados de Hyksos, que invadiram o Egito e ficaram governando o Egito durante 300 anos. O faraó Tutmés I é que tirou todos eles do Egito, deu uma corrida em todo mundo. Só que eles levaram aquele sincretismo egípcio para a África, que foi misturado ao sincretismo africano. Então, os deuses africanos, eles têm o mesmo sentido dos deuses egípcios. Sim. Curioso. Entendeu? Então, por exemplo, Ísis, a grande mãe Ísis, é Iemanjá. Quando a gente olha para o sincretismo africano. Exatamente. Entendeu? Ogum, o guerreiro Ogum, que eu adoro ele, ele era um guerreiro egípcio e um deus egípcio, Deus Ralph. Deus Ralph. E porque a Cabala, ela trata de deuses que foram lá na primeira dinastia, no ano de 4.920 antes de Cristo. Então tem muitos deuses na Cabala que nunca ninguém ouviu falar. Imagino que porque sim. Só conhece Horus, Sobek. Os mais famosos. Os mais famosos. O que o cinema retratou, Exato. O que a gente aprende na escola meio que en passant. Exato. Dessa forma. Exatamente. Eu posso dizer que esse livro também
se eu ler o Inhotep, eu tenho uma conjunção de informações? Tenho, eu inclusive estou reeditando o Inhotep pela editora Madras. Achei aqui o nome do Inhotep, Profecias do Antigo Egito. Tá vindo pela Madras? Está vindo pela que Madras. Que bom, editora Madras. Né? Preciso fazer uma nova parceria com a Madras para presentear os nossos ouvintes. Mas faz Legal. tempo, né? A gente teve uma parceria. Eles até estiveram no meu programa. Que beleza! No lançamento do livro da Cabala. Eu lancei aqui na Rádio Mundial meu livro. Muito bom. Muito bom. Nossa, o programa passa tão rápido, né? Passa. Mas ainda dá para falar. E isso é tão importante porque quando a gente tem um olhar para os nossos karmas, é um olhar para nós. Dentro de nós. É um olhar para a nossa vida, para a nossa jornada, mas é também um olhar para o nosso espírito. Exato, porque a maioria das pessoas que tem problemas, principalmente de depressão, é porque sem nenhum preparo, ela olhou para dentro de si e não gostou do que ela viu. Aí ela começa a ter problemas mentais que falam que é esquizofrenia, depressão e não sei o quê, quando não é. Os médicos, clinicamente, entendeu? Mas dentro da Cabala não é. Então, e tem tratamento para isso, inclusive eu encaminho barra de Axis ou a cinesiologia, que auxilia muito, mas também tem todo um tratamento espiritual que acompanha. Entendi. Entendeu? Porque eu não separo a matéria, o dia a dia e o espírito. Esses três me dão a psique e a emoção de uma pessoa. Então eu sei exatamente onde caminhar a pessoa para resolver determinado problema. E ao conversar com uma pessoa, de repente, o momento de vida dela também te dá várias indicações do que ela está passando, que período da vida ela está e o que ela deve fazer. Exatamente. Eu, por exemplo, lá no Egito, que eu morei durante 5 anos, o mestre me passou a testa da pessoa. O que tem a testa? Eu olho para a testa da pessoa e eu sei exatamente com quem eu estou mexendo. É mesmo, Baccaro? É mesmo. E isso pode mudar Claro de uma que pode. época, né, dependendo do que a pessoa está passando? Claro que pode. E por que a testa? Porque tudo está escrito na testa, né? Tudo está escrito na testa. Está escrito, realmente, gente, está escrito na nossa testa. E eu, ainda em alguns casos, eu uso uma outra técnica que tem 10.000 anos. É anterior aos hieroglifos. É como aquela escrita cuneiforme. Sim. Entendeu? São escaravelhos. Embaixo do escaravelho tem figuras. Então... Muito Egito isso, hein? É do Egito. Aí eu pego aqui, a pessoa vai pegando os escaravelhos, vai me dando, e eu vou lendo o simbolismo que a pessoa escolheu. É um oráculo também. É um oráculo. Só que é um oráculo anterior ao oráculo dos deuses. Oráculos são mais milenares do que a gente pode imaginar. Muito mais. Essas pinturas rupestres. Sim. É um oráculo. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Por que a mão de uma pessoa é gravada na rocha? Por que um animal? Entendeu? Tudo tem uma razão de ser. Por causa do símbolo que essas exatamente, formas nos entendeu? trazem. Porque às vezes nem toda informação vem porque eu uso a clarividência e muitas vezes é isso. O mentor da pessoa passa para o meu mentor que passa para mim. Às vezes não dá, então eu leio a mão. Não gosto muito, não me sinto muito bem fazendo isso. Mas se for o caso, tenho que usar todas as técnicas para auxiliar a pessoa que foi me procurar. Porque se travou em algum momento lá, você vai buscar outras informações. Que buscar. Gilberto Baccaro, o programa realmente está chegando ao fim. Eu quero que você dê uma mensagem para o nosso ouvinte, apesar de tantas que já foram dadas aqui. Você tem um site para que a gente possa adquirir o seu livro, Sim. Se informar sobre os seus cursos, atendimentos? Conta para mim, tudo isso. www.gilbertobaccaro.com. Facinho, é Baccaro com um C só, né? Baccaro com um C só.
Gilberto Bacaro. Aqui tá com 2. O certo é 2, só que eu fui registrado errado. No site. Mas no site está um C só. No site está um C só, gilbertobacaro.com.br. Quem quiser saber sobre os cursos, sobre os atendimentos, o WhatsApp é? 11, né? 999411084. Quando a pessoa entra em contato, ela precisa já dar as informações de nome, para fazer um mapa, o que você precisa? Não, eu preciso do nome e a data. Data de nascimento. E o nome de solteiro. Nome de solteiro. Sempre isso é nome mais de importante. solteiro. E dá para fazer sinastria? Dá. Muito bem. Pode ser de casais, pode ser de empresas, pode? Pode ser tudo. Muito bom, né? Pode ser tudo. A gente é um mapa ver tudo, né? Uma Legal. mensagem para o nosso ouvinte, Gilberto Bacaro. Tá bom. Prazer. A mensagem é isso. Seja qual for a sua crença, seja qual for a sua etnia, seja qual for a sua opção de vida, venha, abrace-me. Eu também sou seu irmão. Muito obrigado. Ai, que mensagem bonita. Somos irmãos. Somos Graças irmãos. a Deus. Graças a Deus. A Buda, todos. Jesus a todo mundo. A Jesus, a Maomé, a todos. Obrigada, Gilberto Legal, Bacaro. obrigado. Mundial, e você vai ficando por aqui. Deixa eu repetir o telefone do Bacaro, código 11 99941 1084. 99941 1084. Por esse WhatsApp, você obtém todas as informações sobre curso, atendimentos. Ele faz lives constantemente no Instagram e no YouTube. Ele dá todas essas informações também nas redes sociais. O Instagram é o Gilberto Bacaro? É, só Gilberto Bacaro. Gilberto Bacaro. Um C ou 2 Cs? Um só. Um C só, Gilberto Bacaro. Fica bem fácil. Pelo da Vibe Mundial, você localiza facinho. Agora sim, obrigada, Bacaro. Obrigado, Sucesso eu que pra agradeço. você sempre. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. Segunda-feira, 16h30, tem Mundial e você. Continuem com a gente, tem muita coisa boa aqui na Vibe Mundial. E tenham um excelente final de semana.